Prezados ouvintes, você sabe que uma das marcas do mandato do deputado Luiz Paulo tem sido a incansável defesa dos trabalhadores, sejam eles da iniciativa privada ou do serviço público. São inúmeros projetos e leis que visam auxiliar motoristas, empreendedores e, claro, os servidores públicos do nosso Estado. Na última semana, o deputado Luiz Paulo obteve importante vitória na defesa do funcionalismo do nosso Estado. Após 8 anos com a remuneração congelada para a maior parte das categorias, foi aprovado o projeto de lei propondo a revisão salarial, considerando o IPCA acumulado desde setembro de 2017. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo irá falar sobre essa conquista, explicando como se dará tal reposição. E mais, pontuará algumas de suas principais lutas no que se refere ao pacote de maldades do governo do Estado. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, terminamos uma semana com algumas vitórias, mas a luta continua nos próximos dias. Como tem passado? Olha, Ramon, bem disposto a travar essa luta em relação ao pacote das maldades contra o funcionalismo público. Seguramente vamos ter algumas vitórias de amenizar esse pacote das maldades e conseguimos, evidentemente, algo bastante importante, né? Que é a reposição salarial no período de setembro de 17 a dezembro de 21, o que é uma reposição salarial em torno de 23 pontos percentuais. Olha, deputado, esse tema é muito importante, como todos os outros que a gente vem debatendo todas as semanas aqui no podcast RJ em Debate. Mas eu quero lembrar para os nossos ouvintes que você pode participar através do nosso WhatsApp, no DDD 21 99514 5678. Mande a sua sugestão, a sua opinião, interaja conosco. Deputado, o senhor ainda no primeiro semestre apresentou um projeto de lei para levantar o debate sobre a reposição salarial. Desde o início, era uma luta considerada difícil. Poucos acreditavam que seria possível avançar. Mas, na última semana, um novo projeto, resultante de acordo firmado entre a Assembleia e o governo, foi aprovado. Fala para a gente um pouquinho sobre essa importante conquista, deputado, e explica para os nossos ouvintes como se dará essa revisão salarial. Ramon, veja você. O Estado tem diversas categorias funcionais. E a grande maioria delas, a última reposição salarial que teve foi no segundo semestre de 2014. Então, nós levantamos exatamente essa questão. Já que o regime de recuperação fiscal celebrado em 2017, se findou em setembro de 2020, e que o comportamento da nossa Receita tinha melhorado muito, seria necessário haver alguma reposição salarial para o servidor. Então, nós levantamos essa questão, que era até vista com grande dificuldade. Mas a questão foi ganhando corpo e foi abraçada também pelo presidente da Assembleia, André Siciliano. E aí juntamos os esforços num projeto único, determinativo, para que houvesse essa reposição salarial. Depois, esse conceito cresceu e foi proposto que essa reposição salarial pudesse se dar no mês que acabou o regime, setembro de 2017, até 31 de dezembro desse ano. Com isso, essa possibilidade de reajuste seria na ordem de 23%. Estamos falando na ordem
porque o ano de 21 ainda não fechou, né? Ainda falta ser publicados os IPCAs de setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas sabe-se que a inflação de 2021 não será menor do que 10%, será maior que 10%. Então, trabalharemos com esse percentual de referência. Então, tudo isso foi colocado no projeto, nas emendas que fizemos. Mas tinha um problema de difícil solução. Um projeto autorizativo, em tese, é inconstitucional. Um projeto determinativo, obrigando o governador a fazer a reposição, este não há nem que se discutir, é de uma inconstitucionalidade total. Então, mediante um acordo celebrado pela Assembleia, na figura do deputado André Ciliano e do governador, foi construída uma solução de um substitutivo com um projeto autorizativo, mas que seria regulamentado pelo governador. O que quer dizer isso? A Assembleia está autorizando o governador a fazer essa reposição de em torno de 23%, para ser paga esses 23% em 3 parcelas anuais sucessivas. A primeira, 50% desse reajuste de 23% no primeiro bimestre, janeiro, fevereiro, de 22. Depois 25% em janeiro, fevereiro de 23, e depois outros 25% dos 23% em janeiro, fevereiro de 24. Olha, então o governador sanciona a lei, já minora um pouco a questão da inconstitucionalidade, mas depois ele tem que regulamentar. Aí ele faz um decreto respaldado na lei e concede a reposição salarial. Então, com isso, a gente pretende abolir ou diminuir muito o risco de ações judiciais, porque tem sempre os espíritos de porco que querem dizimar o funcionalismo público. Então, a gente também tem que se precaver contra essas figuras nefastas, que acham que podem ter serviço público sem funcionário público. Então, eu acho que essa foi uma conquista importantíssima. Não quer dizer que, para o futuro, essa luta não terá continuidade. Terá, até porque há reposições ainda a serem feitas antes de 17. Mas tivemos ainda, Ramon, um avanço a mais de colocar na lei, no projeto de lei, que essas reposições daqui para frente deverão ser anuais. É claro, isso tudo limitado se o Estado, a cada oportunidade, vai ter caixa ou não. Isso não contraria o regime de recuperação fiscal. E por quê? Porque o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal tem essa previsibilidade. E este artigo também está regulamentado por lei federal, né? E não é coisa recente, não. São decisões, mudança da Constituição e a regulamentação se deram no final da década de 90. Né? Então, eu acho que temos aí um embasamento forte para sustentar todas essas nossas posições. Excelente, deputado. Essa questão da reposição, sem dúvida alguma, é só uma das muitas batalhas que o senhor tem travado no Parlamento Fluminense. E acho que a gente não pode deixar de falar nesse programa também, deputado, sobre o chamado pacote de maldades proposto pelo governo em função da adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Uma das questões que mais tem preocupado o servidor, sem dúvida alguma, é a possível extinção dos triênios, licenças e progressões. A gente sabe que o senhor já se posicionou veementemente contra essa possibilidade
e apresentou emendas para impedir a extinção tanto dos triênios quanto de todos esses direitos. Como é que está sendo essa luta no parlamento, deputado? Olha só, na semana retrasada e na semana passada, nós promovemos audiências públicas, e eu participei de todas, sobre os temas que foram encaminhados para a Assembleia Legislativa no intitulado Pacote das Maldades. O primeiro projeto é aquele que autoriza o Poder Executivo a ingressar no novo regime de recuperação fiscal. O segundo projeto é aquele que trata do teto de gastos dos poderes. O terceiro é aquele que finda com o triênio e as licenças. O quarto, eu não separo nem quarto e quinto, porque um complementa o outro. Uma é uma emenda constitucional da reforma previdenciária estadual e o outro é a lei complementar que regulamenta essa emenda constitucional da reforma. Então, está tratando do mesmo, esse quarto e quinto, estão tratando do mesmo tema, né? A reforma previdenciária do Estado. E eu queria comentar, Ramon, cada uma das maldades que tem nesse pacote e como a gente pretende mitigá-las. Vou começar, não pela ordem, mas por aquela que tem sido objeto de maior revolta no funcionalismo, que é o fim do triênio. O que é o triênio? Qual é o conceito? O funcionário público, quando se habilita por concurso a entrar no Estado, ele o faz conhecendo qual vai ser o seu vencimento básico, né? E conhecendo também que ele, com o triênio, pode progredir no vencimento básico. Porque depois que ele completa 3 anos de exercício da sua função pública, ele tem direito a corrigir o vencimento básico em 10 pontos percentuais. E, posteriormente, a cada mais 3 anos, ele corrige mais 5 pontos percentuais, para chegar lá na aposentadoria com o seu vencimento básico corrigido em até 60% do vencimento básico. Então, se ele entrou no Estado com um salário hoje de R$ 2.000, ele pode projetar que vai se aposentar, né, com R$ 3.200, ou seja, R$ 2.000 mais 60% sobre R$ 2.000. Olha, então, todos que estão no Estado já usufruem desse preceito. Isto não é mais expectativa salarial, isto é fato concreto. Então, contrário a isso, o regime de recuperação fiscal criou um dispositivo obrigatório na Lei Complementar 178 de 2021, dizendo que tem que se acabar com o triênio. E nós fizemos essa leitura também de forma constitucional, né? Mas entraremos para o regime, e o triênio será findo, somente para os novos concursados que entrem no Estado após a adesão do Estado ao regime, que vai ocorrer, possivelmente, se tudo der certo, no primeiro bimestre de 2022, isto é, o ano que vem. Então, esta é uma solução mitigadora, que, se não resolve totalmente o problema, garante, sem dúvida nenhuma, que o funcionário que está hoje no exercício da sua função não seja tungado, prejudicado. E ainda dentro desse projeto,
tem uma outra questão, Ramon, que você citou, que não precisa fazer parte de nada, que é a tentativa do projeto de acabar com as progressões nos planos de cargos e carreiras sob o ponto de vista do tempo em cada carreira. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, que está inscrita dentro do regime, ela diz que de 4 maldades nós temos que absorver 3. A primeira, que já está absorvida desde o final da década de 90, é acabar com a incorporação nos salários, né, das chefias que o cidadão exerceu, ou por uma década, ou por 5 anos, independente, depende aí de cada legislação. Isso já foi extinto. Então, nós já atendemos. A primeiro quesito é do triênio. Nós estamos atendendo para os novos concursados a partir de entrada no regime. Então, dos 4, já atendemos 2. E vamos atender o inciso 2, que é não mais transformar a licença-prêmio em pecúnia, que é utilizado, esse preceito, por todas as instâncias do judiciário, mas não é utilizado pelo executivo, pelo poder executivo. O que é transformar a licença-prêmio em pecúnia? O servidor público, a cada 5 anos, tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Muitas vezes, os poderes judiciário, Ministério Público, etc., Tribunal de Contas, por necessidade de serviço, não quer que o servidor goze desse preceito. Aí, para fazê-lo, ele paga em dinheiro para não tirar a licença. Então, o que acabaria é isso. Então, de 4, nós estamos atendendo 3. Por via de consequência, não temos que entrar nessa discussão sobre progressões dos planos de carreira, porque nós temos mais de 40 planos de cargos e salários no Estado, dos mais diversos poderes. Não dá para entrar nesses meandros, né? Porque entendemos até que esse é um preceito da reforma administrativa que está sendo feita lá, a PEC 32, no Congresso Nacional. Parece que quem redigiu a PEC 32 redigiu também a proposta de entrada no regime, né? E, evidentemente, que seria o Tesouro Nacional, o Ministério da Economia, né? Tocada aí pelo ministro fiscalista Paulo Guedes. E o conceito hoje que deveria regir as progressões além do tempo seria o da capacitação e não da avaliação. Capacitação é você definir, olha, em 5 anos temos que verificar o que o funcionário avançou na sua atividade funcional, o que fez de curso, o que se aperfeiçoou, e não através de avaliações subjetivas feitas por um chefe superior hierárquico. Até porque, muitas vezes, o superior hierárquico é um extraquadro, isto é, não é nem funcionário, e não tem nem qualificação suficiente para avaliar os seus subordinados. Fora as possibilidades que existem de assédio nessa questão. Então, esse era o primeiro comentário que eu queria fazer sobre o pacote da maldade. Mas queria fazer mais comentários, mas prefiro que você partilhe as suas perguntas, né, para que não fique eu aqui num texto e numa fala muito longa para os nossos ouvintes conseguirem entender. Excelente, deputado. Já que o senhor nos dá essa oportunidade, acho que a gente pode falar agora de uma das medidas mais perversas, que é a reforma da Previdência no estado do Rio de Janeiro. O texto do governo, em alguns casos, beira um completo absurdo. Essa que é a grande realidade. Condena pessoas que estão às vésperas de completar os requisitos para aposentadoria
a postergar tal possibilidade por anos. Propõe uma regra de pontos que parece inalcançável e ainda um pedágio de 100% do tempo que faltaria ao servidor. O senhor apresentou inúmeras emendas a essa PEC que trata do tema. Uma delas propõe que novas regras tenham validade somente para novos concursados. Além disso, propõe minimamente uma série de alterações que reduzam o impacto das medidas apresentadas, notadamente sobre aqueles que estão mais próximos da aposentadoria. Deputado, é o servidor que tem que pagar toda essa conta mesmo? Sob hipótese alguma, Ramon. Quem redigiu essa emenda constitucional, que, aliás, já teve 3 redações, nós estamos na 3ª redação enviada pelo Poder Executivo, realmente seguiu à risca, né, o que fez o Paulo Guedes em Brasília em relação aos funcionários públicos federais. O que diz a regra que nós temos que seguir, não o que está escrito, que nós temos, e faz parte da proposta do regime, temos que absorver, né, que o tempo de aposentadoria futura será 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Essa é a regra geral para o Brasil inteiro, para os estados, todos os estados da federação e para todos os municípios da nossa federação. Aposentadoria futura de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. As regras de transição, cada estado cria a sua. Recentemente, o estado da Bahia criou uma regra de transição para essas 2 idades de 60% do tempo que faltaria para o cidadão se aposentar ao chegar a essa idade. Vamos pegar uma cidadã que fosse mulher, que tivesse hoje com 58 anos. Faltaria, com a nova proposta, 4 anos. Na regra que o Estado propôs, de um pedágio de 100%, em vez dela levar 4 anos para se aposentar, ela levaria 8 anos. Na regra da Bahia, só 60% do tempo que estaria faltando. Nós achamos que a regra de transição justa é aquela que já está contida numa legislação federal para a aposentadoria dos militares, que é 17%. Então, se falta 2 anos para você se aposentar, você acrescentaria 2 anos mais 17%, ou seja, 17% de 24 meses, né? Que dá aproximadamente 4 meses a mais. Então, com isso, você praticamente liquida todas as outras propostas que vêm detalhando mais e mais penalidades contra o servidor. Basta ter uma regra de transição mais amena. Além do mais, todo funcionário público estadual que, por concurso, entrou no Estado até 2003, já está numa regra de transição. Então, não precisaria ter novas regras de transição. Só caberia regra de transição para aqueles que entraram pós-2003. Pós-2003. Então, essa é uma outra vertente. Mas ainda tem mais uma, Ramon. É que essas regras novas, até mesmo tempo novo de aposentadoria, 62 anos para homem, para mulher e 65 anos para homem, só fossem valer os novos concursados que entrassem após o Estado aderir ao novo regime, isto é, a partir do ano de 2022. Então,
nós temos aí três caminhos possíveis para trabalhar essa questão. Fizemos emenda todas essas hipóteses. Aliás, esse projeto será emendado, porque foi emendado, não fechou ainda o número de emendas, porque o prazo se encerrou na última sexta-feira, prazo para emenda, que foi dia 24 de setembro. E nós vamos ter, sobre esse tema, uma grande audiência pública no dia 27 de setembro, segunda-feira, às 14 horas, lá na ALER, exatamente para debater com os representantes das mais diversas categorias esses caminhos. A proposta, como o governo fez, não será acatada. É bom lembrar que emenda constitucional você tem que votar 2 vezes, em 2 turnos, e tem que ter 42 votos. Então, a única coisa que obrigatoriamente nós temos que aceitar é que o tempo de aposentadoria é 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. No restante, essa transição, essas hipóteses que eu levantei aqui, estão em aberto. E não é fácil você pegar projetos tão grandes sobre um assunto que é de difícil entendimento, que são as regras previdenciárias. E fizeram projetos imensos, entrando em detalhes que não precisavam entrar, até como é que vai calcular pensão. Ora, isso não caberia nunca, né, dentro desses projetos. Por isso, vão receber, e já receberam, mais de 400 emendas. E vai ser objeto de mais de uma audiência pública para depurar e ter o projeto que seja palatável, né? que possa não trazer um prejuízo grandioso para o funcionalismo público. Perfeito, deputado. Olha, esse tema é um tema que interessa a todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, especialmente ao nosso funcionalismo público, e que, sem sombra de dúvida alguma, merece outros programas. E a gente pode combinar aqui, deputado, de, na semana que vem, voltar com esse tema para continuar tratando sobre esse pacote de maldades enviado pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa. Combinado, deputado? Ô, Ramon, combinado, mas antes de concluir, eu queria dizer que, no conjunto desses projetos, nós temos uma questão que, para nós, é sagrada, é intocável, que é a manutenção do concurso público para completar os quadros de carreiras dos mais diversos segmentos do serviço público. Porque, se não tiver mais concurso público, vai quebrar o sistema previdenciário, que hoje está em azul. Se não tiver mais concurso público, não vai ter mais serviço público. Vai entregar o Estado na mão das organizações sociais, que estão envolvidas de uma forma grosseira em muitos problemas e muitos processos de corrupção. Então, ele está deixando claro que a gente não abre mão do concurso público. Isso a gente está dizendo mesmo lá na adesão. Lá na adesão ao regime, quando a gente luta para escrever lá, e já está consagrado que vai acontecer, que tem que obedecer também a Lei Complementar Federal 181 de 21, é porque ela abre exceção no regime para manutenção de algumas prerrogativas. E a prerrogativa maior tem que ser a manutenção do concurso público. Isso é ponto de honra, ponto sagrado. Combinado, deputado. E nada mais claro do que a pandemia da Covid-19
para dizer da importância do servidor e do funcionalismo, e essa é uma luta e é uma bandeira que o senhor empunha no seu mandato e que nós vamos continuar tratando sempre aqui no nosso podcast. E agora, para o nosso já conceituado quadro Bola Dentro e Bola Fora, um destaque negativo e outro positivo, na opinião do deputado Luiz Paulo. A bola fora vai para o governo federal, que não consegue controlar a inflação. A inflação de 2021 será na ordem de 2 dígitos, isto é, superior a 10 pontos percentuais. E essa inflação média está sendo puxada principalmente pelo aumento absurdo do preço dos alimentos, que é fundamental para o cidadão fluminense. E o preço dos alimentos também cresce função de outro crescimento absurdo, que é o preço do combustível. Aumentando o preço do combustível, seja a gasolina, seja o gás, seja o óleo diesel, você aumenta o custo do transporte, que incide em cima também do custo do alimento. Então, é uma bola de neve da inflação. É inadmissível que, ainda em período pandêmico, uma recessão brutal, a gente possa conviver com uma inflação anual maior que 10 pontos percentuais. A bola dentro de hoje vai para os nossos ouvintes, que nos prestigiam todas as semanas. Uma audiência sempre crescente, já atingindo a casa dos milhares. Esses ouvintes nos acompanham com muita paciência e por WhatsApp mandam sugestões de temas, muitas vezes criticam posições que os governantes tomam, às vezes concordam conosco, às vezes discordam, mas é isso que é importante. A razão de um podcast é o ouvinte, é levar a informação justa, correta, do que está acontecendo no mundo da política, na sociedade, e principalmente no parlamento fluminense, e ter esse retorno da sociedade através dos nossos ouvintes. Então, meus agradecimentos calorosos àqueles que semanalmente destacam meia hora do seu tempo para nos acompanhar. Muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência em nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente, discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.